Apoio CREI, Centro de Referência em Educação Inclusiva Sesc Senac. Aqui, transformamos vidas. Olá, é uma alegria enorme estar aqui com vocês para o nosso primeiro episódio do videocast Acesso Livre. Eu vou me autodescrever, eu sou Bel Kuttner, sou uma mulher branca de cabelos soltos avermelhados, tenho 54 anos, estou vestida com uma blusa bege e uma calça branca. E sou uma atriz e diretora há quase 40 anos. E também há quase 19 anos sou mãe de Davi, um jovem autista com esclerose tuberosa. E isso faz de mim uma mãe atípica. Mas isso é assunto para outro dia. Aliás, isso é um assunto para muitos dias. E eu só estou contando isso porque, para mim, é uma emoção e é de grande importância falar desse assunto, que é educação inclusiva, acessibilidade. E todas as formas de inclusão. E como as pessoas estão lidando, como as pessoas estão trabalhando, como as pessoas estão vivendo com isso. Então, o nosso tema de hoje, para inaugurar uma série de programas onde eu espero que vocês possam nos ajudar, enviando perguntas, questões e sugestões, é acessibilidade e deficiência visual. Comigo hoje, duas convidadas especialíssimas e que eu tenho, assim, muita admiração por ambas, que fazem trabalhos incríveis. E agradeço muito a presença das duas. Estou aqui de frente para Graciela Pozzobon, que é audiodescritora, atriz, produtora, diretora e também uma grande ativista pela causa de acessibilidade. Ela trabalha oferecendo acessibilidade comunicacional, que ela vai explicar para a gente o que é, para eventos, filmes, festivais. Você pode se autodescrever? Claro. Marcelo? Primeiro, muito obrigada, Bel. Para mim, assim, é uma honra estar aqui com você. A gente já se conhece, né? Há bastante tempo, já conversa, já troca muito. E nessa sua estreia desse programa, que eu espero que tenha uma vida muito longa, porque assunto há, né? Para falar sobre esse tema. Bom, eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, tenho 1,60 m, tenho os cabelos castanhos ondulados, na altura do ombro, mais ou menos. Estou vestindo uma blusa meio de bolinha, branca e preta, e um casaco preto por cima, brinquinhos verdes, e os meus cabelos estão soltos. E os olhos verdes? Os olhos verdes, acastanhados assim, ou castanhos esverdeados, dependendo do dia. Ela é bonita. Aquela que quer se meter na autodescrição. Só tem gente linda aqui hoje. E é isso. Então, estamos aqui para trocar. Maravilha. E aqui também, à minha frente, mais à esquerda, Camila Alves, que é psicóloga, doutora em psicologia, consultora em acessibilidade e inclusão. Perdeu a visão na adolescência por uma doença degenerativa, está aqui acompanhada do nosso convidado especialíssimo, seu cão-guia Pix. E Camila eu conheço também há muito tempo de outros carnavais, que foi coordenadora de toda a parte do educativo do Centro Cultural Banco do Brasil e de outras coisas que a gente já se encontrou nesse mundo. Mas depois a gente fala disso em outros palcos. Tudo bem, Camila? Oi, Bel. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Enfim, gosto muito de discutir sobre esses temas que são muito importantes para o meu trabalho, mas principalmente para a minha vida, né? E para a vida dos meus. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, ondulados, com mechas loiras. Estão um pouco molhados agora, então acho que estão mais escurinhas. Tô vestindo uma blusa, tô combinando com você. Tô vestindo uma blusa de frio, listrada, preta e branca, com capuz. E aqui do meu lado tá o Pix, que é o meu cão-guia, que é um labrador preto, grande, fofo. Fofo, eu ia dizer agora, eu estava segurando. Fofo, tá todo aconchegadinho aqui. Eu sempre fico eu fico na dúvida quando descrever-me, de ser sintética, objetiva, mas de trazer alguma informação
para quem não está nos vendo, né? Porque a gente está também falando de pessoas que estão ouvindo em podcast, Sim. né? Estão ouvindo no rádio ou estão, enfim, trabalhando e estão ouvindo e gostam desses detalhes, né? Às vezes dá aquela vontade de quero mais, né? Assim, eu diria, Camila é sorridente, Boa. Camila é sempre sorridente, eu sei Sim, porque eu também sou uma risonha sem fim, então eu me identifico com aquela que está sempre sorrindo, né? Eu acho que isso fala mais do que o meu brinco, sabe? Sim. É essa sempre que eu fico a questão, assim, de Uma quanto... característica bem própria, né? Da pessoa. E para começar logo, já que hoje é o nosso debut, nossa estreia, eu queria falar um pouco sobre uma mini pesquisa que eu fiz, rapidamente, assim, pela internet, para perguntar para as pessoas quais são esses conceitos, o que são essas ferramentas, como é que as pessoas veem o que para a gente parece óbvio, a acessibilidade. Então, quando eu botei assim, perguntando qual é a primeira coisa que vem para vocês de acessibilidade, as pessoas mandaram assim, independência. Outra pessoa mandou, um direito, acessibilidade é irmã da liberdade. As pessoas também, né, ligadas à independência, liberdade, afeto, inclusão, o acesso pleno a todos os indivíduos a alguma coisa, a ter acesso, né? Por isso que o programa chama Acesso Livre. Gostaríamos. Rampa para cadeirantes. A pessoa entende o que é acessibilidade, é ter uma rampa para cadeirantes. A Laís Pimentel, que é a nossa roteirista, tinha falado muito sobre isso. Claro, porque uma rampa ajuda, não é, ela é uma gota na inclusão, mas ela ajuda um monte de gente em várias situações. O que é uma rampa? É tudo, é você transportar coisas, né? Pessoas terem um acesso mais confortável. Eu queria que Camila falasse, por exemplo, sobre o que é ter um cão-guia, o que isso te dá de acesso. Como é que você define assim, essa figura na sua vida, essa relação? Ter um cão-guia, e essa é uma relação da qual eu posso experimentar há 14 anos, né? O Pix é o meu terceiro cão-guia. Conheci a Puca. A Puca, o Astor. O Astor. Foi uma coisa muito transformadora, né? Porque quando eu fiquei cega, eu vivi aquele primeiro momento da perda, do luto, de ter que reorganizar toda uma vida que era vivida, tendo a visão como referencial, ainda que não fosse uma ótima visão, mas tinha ali elementos visuais que me ajudavam a estar na vida. E aí, quando eu fiquei cega e passei a usar a bengala, eu fui me deparando com coisas tipo a diminuição da minha velocidade de andar, o aumento da necessidade de dependência de outras pessoas, coisas que... Era mais difícil fazer coisas sozinhas, principalmente se não fossem coisas cotidianas, assim, de trabalho, médico. Então, quando eu recebi meu primeiro cão-guia, a coisa que mais me tocou, assim, corporalmente, foi poder voltar a andar rápido. Isso foi muito bom, dava um certo frio na barriga, batia um ventinho no rosto, dava medo, era desesperador também, não era fácil e gostoso desde sempre, não. Mas esse reencontro com uma certa velocidade de andar, ela foi marcante para uma experiência de liberdade. Então, cão-guia para mim tem a ver com liberdade, essa coisa de estar também na rua com outras pessoas e falar assim, quero ir embora. Levanto e vou embora sozinha, não preciso esperar ninguém. Isso é bom para mim também. Ou então estou num bar com os meus amigos e quero ir ao banheiro e ele sabe encontrar o banheiro. Ou então estou no shopping e deixo alguém dentro de alguma loja, a pessoa me diz, vai pela direita que ele acha o banheiro nesse caminho. E aí eu peço o banheiro. Então tem uma relação de liberdade, de autonomia, dessa experiência de velocidade, que é muito fascinante. Mas eu queria falar uma coisa também que tem a ver com isso, que uma das pessoas te respondeu aí, que eu acho que quando a gente está falando de acessibilidade, temas como acessibilidade e deficiência, né, de uma forma mais geral, temas como dependência e independência, como um par binário, eles sempre vão aparecer. E eu acho que tem uma pegadinha capacitista
nessa história que eu acho importante da gente dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente. E a pegadinha capacitista a gente vive num mundo que prioriza a independência como um valor importante, que dá status à vida de uma pessoa. Então, uma pessoa ela é muito bem reconhecida quando ela é independente. E essa independência, da forma como a gente está acostumado a usar, é uma independência de fazer sozinho. E essa independência, do ponto de vista do fazer sozinho, ela é uma mentira. É lógico, né? A ideia de liberdade absoluta. A ideia de liberdade absoluta, a gente não é ideia dono de que nem tem do próprio destino. a ideia de que tem alguém nesse mundo que faça alguma coisa sozinho. Isso não existe, né? Então a gente muitas vezes exige das pessoas com deficiência, nós somos exigidos a ter um nível de independência que nenhuma pessoa sem deficiência tem. E aí o capacitismo ele vai fazer o quê? Ele vai marcar estruturalmente a nossa forma de depender. E aí vai dizer, eles são muito dependentes, porque eles dependem dessas ferramentas, e ela vai ocultar a forma como as pessoas sem deficiência dependem das coisas. E isso gera uma certa assimetria que faz a gente ficar no lugar dos dependentes e as pessoas sem deficiência no lugar dos independentes. Mas, na real, a vida é interdependente por definição. Perfeito. Então, quando eu digo que eu me sinto mais independente com o cão-guia, não é porque eu estou fazendo sozinha, eu estou fazendo com ele. A diferença, na relação. né, é que a relação com o cão de serviço é que ele é um profissional. Sim. E é uma relação que tem afeto, tem um monte de coisa. Bom, eu que sou louca por cachorro, eu sei que eles são seres de um tipo de amor que é diferente do amor humano, sem falar que é melhor ou pior, é diferente, cada um escolhe o seu, eu já escolhi. O meu é com 4 patas e peludo, todos os peludos. Mas é uma relação que tem um profissionalismo, tem um treinamento. Sim. É um cachorro treinadíssimo, não é qualquer cachorro que pode fazer isso. E eu acho tão importante isso que você falou. Eu estava conversando isso sobre outras questões emocionais, dessa questão de liberdade. Eu sou livre. Claro, você não deve ser escravo das paixões, escravo sem essa pessoa eu não posso fazer nada. Acontece na vida, inclusive, nas questões físicas, que é a questão de você ficar velhinho e começar a perder a sua autonomia. Claro. Quanto menos você briga com isso, mais você sabe receber isso de uma forma amorosa. Mas a gente é ligado a tudo e a todos. A gente precisa de informação, a gente precisa de troca. Mesmo, eu moro sozinho, eu sou independente. Gente, quem aguenta ficar trancado sozinho muito tempo? Na pandemia a gente viu que o isolamento é péssimo para a saúde mental, que a cura está na coletividade. E a coletividade tem que ter diversidade, é como um corpo. A ecologia do mundo, que está toda destrambelhada, é porque monocultura, no sentido amplo da palavra, é uma coisa só vencendo. E quando uma bactéria vence sozinha no seu corpo, ela está lá a vida inteira. Ela tem a família dela lá, vivendo no seu corpo, te ajudando, inclusive, a processos do teu corpo. Mas se ela domina, você adoece, você morre. Sim. Então, nós, como seres relacionais, a gente precisa das diferenças, né? E eu queria que Graciela falasse exatamente de estar nesse trabalho, se relacionando sempre com grandes grupos de pessoas, necessariamente, nem todas são cegas, né? Também tem baixa visão, tem outras nomenclaturas. Surdas, baixa audição, pessoas com outras questões cognitivas, que também fazem uso dos recursos de acessibilidade. Essa rede é uma rede de afeto e de troca, não necessariamente de, eu preciso... É uma codependência boa, é uma relação, na verdade, né? Só para comentar o que a Camila maravilhosamente falou, eu vejo isso muito claramente também, porque
quando se fala em recursos de mobilidade, de acessibilidade que as pessoas sem deficiência precisam, como uma escada, um óculos corretivo, fica parecendo que não são necessidades, porque todas as pessoas utilizam óculos. Eu estou de óculos, eu me descrevi e esqueci de falar, estou de óculos. Agora, por exemplo, se você tira a rampa e tira a escada e tira o elevador, todos nós ficamos sem acesso. Então, e por se tirar o só a óculos rampa, de todo mundo? Entendeu? Não, se passou dos 40, a vista exausta. Exatamente. Acabou-se. Mas como a rampa é mais utilizada por pessoas cadeirantes, com mobilidade reduzida, o cão-guia e tal, fica parecendo que nós, que não temos deficiência, entre aspas, não utilizamos, né, os recursos todos da vida. Você tem toda a razão. E então, realmente, essa palavra independência, ela é questionável. Talvez a autonomia, que é você poder fazer as coisas que você citou depois que você ganhou o seu cão, poder, né, ter autonomia de decidir, de tomar decisões, seja mais bem empregada nesse contexto, assim. Sim, a gente, Bel, recebe, né, enfim, nos projetos e nos lugares onde eu trabalho, pessoas com deficiências, né, múltiplas, assim. Pessoas cegas, sobretudo, e com baixa visão, porque nosso foco é muito ali a audiodescrição, e não só a audiodescrição, mas tudo que envolve essa recepção calorosa e acolhedora. Você pode falar um pouquinho de audiodescrição? Claro, porque audiodescrição, tem gente que não deve nem saber muito bem o que a audiodescrição é o recurso que permite que pessoas com deficiência visual ou com baixa visão acompanhem todas as informações visuais presentes em um evento, uma peça de teatro, uma palestra, um filme, em qualquer produto que tenha informações visuais. Então, trata-se de um recurso que disponibiliza em áudio um conteúdo complementar àquele produto que está acontecendo. No caso do teatro... No caso do teatro, as pessoas chegam no teatro, recebem um fone de ouvido, a gente utiliza o mesmo equipamento da tradução simultânea, e aquela pessoa vai receber, através daquele fone... Ao vivo, feito ao vivo, por um audiodescritor presente na sessão, esse complemento. Né? Então, são as descrições do que está acontecendo, que é o quê? Cenários, figurinos, movimentação dos atores em cena, que mudam de expressões. Dia para dia. Diferente de um filme que você pode fazer audiodescrição e gravada. deixar gravada no timezinho dos acontecimentos. Em produtos audiovisuais, a forma, né, assim, adequada é a audiodescrição gravada. O closed caption são as legendas com indicações de ruídos para as pessoas surdas que fazem uso da língua portuguesa. E mais a Libras, que é a língua brasileira de sinais, que quem usa são as pessoas surdas que fazem uso da Libras, porque as pessoas surdas têm essa diferença, né? Tem pessoas surdas que usam mais a língua portuguesa e que não usam a Libras, e por isso precisa de legenda em filme nacional, em teatro. Lógico. E as pessoas surdas que fazem mais uso da Libras e que, então, por isso precisa do intérprete. Mas a audiodescrição é isso, né? Esse recurso complementar que descreve imagem, que descreve conteúdo imagético, né? Que é tudo isso que a gente vê, né? Movimentação dos atores em cena, instrumentos musicais, expressões faciais, figurinos, né, pequenas movimentaçõezinhas, gagzinhas, saídas, entradas, movimentação da plateia, né? Porque muitas vezes a gente está num teatro, aquilo é muito vivo, né? A plateia faz parte daquele evento, né? Então, como que a plateia reage? Se o teatro está cheio, tá vazio, se as pessoas estão reagindo, estão batendo palmas, estão levantando, estão participando. Você pode descrever aqui o nosso cenário? Claro. A gente nem falou disso. Não, quando eu cheguei, Nossa, eu tem uma ia perguntar para Camila. Tão bonita. Sim, a gente está num estúdio que é um estúdio envidraçado dentro de uma estrutura maior, com vários outros estúdios aqui Os estúdios da Band. Então tem, sobretudo, vidro nas nossas paredes. E aqui atrás da gente tem um painel preto com estruturas brancas, painéis brancos sobrepostas. Então, a gente vê o preto, tem vários furinhos nessa estrutura branca que fazem com que a gente veja também, através desses furos, esse pano preto. E aqui, bem no nosso meio, a gente tem uma televisão, um monitor, com a logomarca do programa, né,
acesso livre está escrito bem no meio da tela, em letras coloridas e arredondadas. E em volta temos algumas formas também bem orgânicas, assim, arredondadas, coloridas, verde, rosa e um verde mais pistache, assim, digamos assim. E um microfone daqueles antigos, aquele microfone de mesa, redondo, também com algumas formazinhas, assim, diversas, né? Eu acho que essas formas estão trazendo muito para essa coisa da diversidade, cada pessoa é de um jeito. O fundo é azul. E aqui a gente tem uma mesa de madeira com os microfones na nossa frente e a equipe, então, logo ali fazendo seu trabalho. Maravilha. Tá vendo? É o tipo de trabalho que impacta em 100% das pessoas. Inclusive, aqui o pessoal da equipe ficou felicíssimo, porque é tudo uma novidade, é a primeira vez que a gente está usando essa marca, e você descreveu o que a gente gostaria de ouvir, que ela tem diversidade, que ela tem cores, que ela tem formas orgânicas. Bel, você sabe, só para pontuar isso rapidinho, logo no início, quando eu comecei a fazer audiodescrição, eu fiz uma vez uma sessão em Brasília, até, num festival chamado Mostra de Cinema de Direitos Humanos. E a gente estava fazendo a descrição de um documentário sobre casas que estavam sendo demolidas em São Paulo. Era um documentário lento, assim, bem, enfim... Calmo. Calminho e tal. e diferente do que se faz normalmente, que apenas as pessoas cegas ou com baixa visão pegam o fone, era uma sessão didática para explicar o que era audiodescrição. Então, a gente oferecia as vendas para as pessoas que viam, para experimentarem. Claro que não é a mesma coisa, né? Porque o fato de eu colocar uma venda não me torna uma pessoa com um conteúdo ali, né, de como tem a Camila. Mas era um experimento, era uma experiência, era uma proposta. E aí, no meio do filme, enfim, eu ia descrevendo e tal, e no fim a gente teve uma conversa para saber o que essas pessoas acharam. E aí teve uma moça que disse assim, pois é, você sabe que eu tava com a venda e no meio do filme eu resolvi tirar um pouquinho para dar uma olhadinha, assim, e eu achei que a descrição tava tão mais maravilhosa que o filme. É que nem assim, o livro é melhor que o filme, né? Que eu botei rapidinho e falei, eu vou ficar com ela. Muito bom. Eu fiz há muitos anos atrás um espetáculo que chamava Imaginária, do Márcio Viana. Acho que foi por causa desse ou foi por causa do Anjo Negro que eu fazia a Ana Maria, que é a filha do Ismael, que é uma jovem cega, uma peça do Nelson bem pesada e controversa. E eu estava com uma pessoa lá do Instituto dos Cegos, e aí era uma diretora, a gente conversou, bateu papo, passou o dia juntas, aí eu fui dar uma carona para ela até algum lugar, e a gente teve um papo, tinha uma questão lá de criança, tinha um papo que foi mais difícil, mas depois a gente estava falando banalidade da vida e dando gargalhada, e ela no carro me contando histórias ótimas, a gente rindo, e de repente, perto ali da Pasteur, tinha um acidente, que eu não vou descrever o que eu vi, porque a imagem não me sai da cabeça há mais de 25, 30 anos. Que era assim um negócio, um acidente horroroso. E ela virou para mim e falou, o que está acontecendo? Porque o trânsito parou. Aí eu olhei e falei assim, para quê que eu vou estragar o nosso papo, que está maravilhoso, contando uma tragédia, sabe? Assim. Aí eu falei, eu não sabia o que dizer. Aí eu falei, foi um acidente, passei batido. Fiz uma péssima descrição, mas porque eu realmente eu falei, ninguém merece. Esse capítulo do dia, a gente pode pular, sabe? São aquelas coisas que você fala assim, coisa horrível, não me conta. E às vezes tem coisas que, hoje eu cheguei aqui, tinha uma notícia que acontecendo no Rio de Janeiro, que eu já ouvi, já falei, o que eu vou poder fazer com isso? Não vou poder ajudar, é uma tragédia. E a gente é atacado o tempo inteiro por informação. Mas eu queria entrar num ponto que a arte salva. Eu acho que quando a gente está em contato com a criatividade, e vocês duas trabalham com arte, e vocês e nós três somos atrizes, né? Porque Todas as Flores, Camila,
brilhou. Graciela já fez um curta-metragem Fazendo uma Menina Cega, que foi premiada como Sim, melhor foi atriz. onde tudo começou. Minha vida de audiodescritora começou ali, Foi por em Porto causa desse Alegre? curta. Não, foi no Rio. Foi no Rio? Foi no Rio. Foi no Rio, foi mais final dos anos 90, né? Foi 99 para 2000. Foi quando a gente fez quando eu fiz essa personagem, essa moça cega, num curta-metragem chamado Cão Guia, que tá no YouTube para quem quiser ver. Que legal! Foi assim que tudo É. começou, Camila. E aí esse filme rodou festivais internacionais e nacionais, né? Ganhei um Kikito de melhor atriz. Maravilhosa. Muito Em bom. Brasília, também o Festival de Brasília, né? E aí, logo depois disso, é que os produtores do festival Assim Vivemos fizeram a primeira edição do festival no CCBB, né? E que é um festival de filmes sobre deficiência, um festival internacional. E naquele momento, então, por ser um festival temático, eles quiseram que tivesse os recursos de acessibilidade, todos. Graças, que bom. E Foi ali que começou. É, né? foi Você já ali que estava no começou. CCBB? Acho que Você não tinha nem não. nascido, Talvez né? não. Era um Você neném. tinha 8 anos. Não, acho que não. 2003 foi o primeiro Assim Vivemos. Não, eu Acho que cheguei não. no CCBB em 2011. É. Então, ali os produtores quiseram que o festival fosse acessível e nós não conhecíamos nem a palavra audiodescrição. Né? Ela diz assim, como é que a gente vai acessibilizar um filme para uma pessoa cega? Fizemos uma pesquisa básica, na época não tinha tanto Pioneirismo recurso, né? total. De pesquisa, a gente nem chamava de audiodescrição. No primeiro festival era assim, narração descritiva, interpretada, feita por atores, era um nome gigante, assim. Procuramos quem fizesse, não havia no Brasil ainda quem fizesse aquele serviço. Comecei a me comunicar com audiodescritores da Espanha e uma chamada Marie-Luz Plumazil da França, para entender mais ou menos como é que era aquele, né, o conceito da audiodescrição. E foi esse o início, assim, de uma maneira muito intuitiva, discreta. Morria de medo de descrever porque eu achava que eu estava atrapalhando, não queria poluir, sabe? Começamos fazendo em filme estrangeiro, que é super mais difícil, Claro. porque além da descrição em si, você faz a dublagem de todos os personagens do filme. Então, é um casal de atores fazendo a dublagem de todos os personagens e mais a descrição. Então, eu digo assim, a gente já começou da maneira mais Com as difícil que mesmas vozes. a gente vai mudando as vozes, Mas porque é tudo feito muito por atores, difícil, né, Bel? Sim. E a gente ensaia tudo, mas é muito difícil. Era uma pauleira, é uma pauleira até hoje, porque até hoje o Assim Vivemos é feito dessa forma. E ali, então, a gente teve essa primeira experiência. Só que eu me cerquei de pessoas com deficiência visual, sabe? Eu acho que isso foi a grande... o que fez a gente rapidamente ali ajustar as coisas, entender, né? Então, a gente tinha o MAC, que não está mais com a gente, mas que era o Marco Antônio de Queiroz, que tinha um site chamado Bengala Legal, que era um cinéfilo antes de ficar cego, uma pessoa que assistia muito filme, dirigia o filme, e ele ficou encantado com a possibilidade de voltar para o cinema, né? Algo que ele tinha abandonado desde que tinha ficado cego. E o Mac, então, veio como um consultor, nem chamávamos ainda de consultor, mas... ele fez essa consultoria, foi júri do Festival Assim Vivemos por ser uma pessoa que entendia de cinema e porque tinha o recurso da audiodescrição em todos os filmes, pôde debater de igual para igual com outros jurados e premiar os filmes por causa da audiodescrição. Não se usava, mas ele tinha lugar de fala. Exatamente. Ninguém nem sabia que isso existia. E esse foi o Mas início. intuíram que ele seria a pessoa E foi certa. maravilhoso, e nos acompanhou por Maravilhoso. muitos e muitos anos. E né? aí vocês inventaram esse formato, mas assim, Camila, a gente estava até falando sobre, às vezes dá uma vontade de um adjetivo, de um algo mais, Sim, né? Sim. Eu acho que a gente está num momento muito interessante, assim, para pensar as ferramentas de acessibilidade, né? Porque a gente já não está mais no lugar de ter que construir essas ferramentas, que nem a Grazi está falando, né? Tipo, minimamente, por essa etapa a gente já passou. E quando eu digo a gente, é a gente que vive isso e trabalha com isso, porque na verdade não é a realidade do mundo, né? Mas a gente já tem isso um pouco melhor estabelecido. A gente já descobriu o que não funciona deliberadamente
E a gente está num momento, assim, não sei se você concorda, mas eu acho que a gente está num momento de poder experimentar algumas coisas em cima do que já funciona. E aí, nessa possibilidade de experimentar, porque nada está fechado, nada existe de maneira estática e absoluta, né? Eu gosto, às vezes, de um tipo de audiodescrição que dá um pouco mais de informação expressiva. Eu me lembro de uma peça que eu fui assistir uma vez no CCBB, que era do Carlos Zéfiro, daquele quadrinista que faz quadrinhos eróticos, né? E é uma quantidade de rubricas e sacanas, aí, né? Sacanas, né? O cara faz quadrinhos sacanas, assim, E tem uma rubricas sacanagem. picantes. Ele inventou, eu acho que na nossa cultura brasileira, essa picardia de um erotismo pornográfico. Tem coisas que ele colocava que era já mais pro pornô mesmo, né? De descrição de coisa sexual, assim, bem picante. Sim. E aí o tinha... texto das personagens, às vezes, é todo fofo. Oh, não, aqui não. Exatamente. E aí a rubrica era, então, ele com sua mão peluda e tarará, né? E aí o que eu senti quando eu fui ver a audiodescrição desse espetáculo é que o tom não estava exatamente afinado com o tom da rubrica dele. Sei. Então era assim, tava clean demais pra Zéfiro. Coloca delicadamente. A mulher coloca a mão nas nádegas do... Tava muito fino pra Carlos Zéfiro. Não era Zéfiro. isso. Ela deu-lhe um tapa na bunda. Porque era esse o tom. Então eu acho que tem um desafio, porque não é fácil fazer isso da audiodescrição, né? Mas de sempre pensar na audiodescrição a partir da obra, sem interferir na obra no sentido de colocar ali coisas que não existam, mas também de não tirar as coisas que tem, né? Se tem um tom meio, sei lá, sacana, esse negócio vai ter que ir na audiodescrição também, tem muito né? movimento, é muito difícil, né, fazer essa... Não, eu concordo, eu super concordo, e eu acho que essa é uma mimetização. Você tem que entender, né, o ritmo, né, aquela proposta daquela obra e trazer para a audiodescrição aquele clima, né? Então é muito diferente você descrever um filme. Às vezes é de improviso, às vezes você não sabe exatamente o que é, você começa a narrar, né, achando que é uma coisa, e quando vê trecho de Carlos Zéfiro, pá! Você tem que ter muito jogo de cintura. Sim. E eu entendo um pouco, assim, essa audiodescritora, porque provavelmente a pessoa tentou ali manter uma certa neutralidade. Não sabia se podia. Não, às vezes a pessoa não sabe se pode, se tem censura, se tem criança. Eu já descrevi um filme nacional que começava com uma grande suruba na praia. Tá? Faz como? Era uma grande suruba na exatamente. E era muito tempo aquela cena, e era lá no Teatro de Manaus, um teatro lotado, com muitas pessoas com deficiência visual me ouvindo, de idades diferentes, né, com culturas diferentes e tal. E aquela suruba na tela que acabava. Mas como tem gente que vai num filme e de repente, ou numa peça, e tem uma coisa muito nu, sensual, a pessoa levanta e vai embora. Claro. O direito da pessoa. Tirar o fone e falar, não quero. Não condiz com as minhas crenças. Não quero ouvir. Mas isso, né? Fazer, assim como é esse tom. Agora, eu acho que já em filme pornô, que eu sei que já tem audiodescrição em filme pornô, aí eu acho que é uma proposta realmente que você tem que embarcar total. A audiodescritora tem que ser muito legal de fazer. Também, né? Porque aí é um produto feito para... né, realmente. Talvez mais legal até do que ver, porque eu acho que em Fortaleza tem às vezes os filmes são tão horrendos, mal feitos. Não, mas em Fortaleza tem um festival de filmes eróticos com audiodescrição. Tá, e não é pornô. Não é pornô, são filmes eróticos. Legal. Opa, quando? Eu queria aproveitar então e convidar as pessoas a verem ou ouvirem, né, dependendo de onde a pessoa esteja, um pedacinho de uma experiência da Graciela fazendo uma audiodescrição. Sobre a imagem com letras vermelhas, Mona. Em frente a um espelho, ela se maquia. Até os 30 anos, eu
trabalhava em 2, 3 empregos. Eu TV ligada em um quarto. era da enfermagem. E uma vida normal de quem, né, luta para sobreviver. Ela dobra roupas. E de repente, uma série de coisas foram acontecendo e que acabou culminando de eu estar na cadeira de roda. Esse filme, Na verdade, assim, esse é um curta-metragem sobre essa artista negra, cadeirante, que foi a primeira mulher negra cadeirante a dançar no Teatro Municipal de São Paulo. Ela é uma ativista além da causa da deficiência, também pela causa da africanidade. Faz um espetáculo maravilhoso com tambores, bota todo mundo para rodar. O que aconteceu? Desde 2019, quando eu comecei a produzir o Festival Assim Vivemos, que antes era produzido pela Lara Pozobon, minha irmã, e eu sempre fiz a coordenação da acessibilidade, né? E em 2019 a Lara foi estudar, resolveu, enfim, fazer outras coisas, e eu passei a ser produtora do Festival Assim Vivemos. Como eu sou uma pessoa de teatro, eu comecei então a abrir espaço de uma maneira bem simples, assim, ali nos halls dos CCBBs de Brasília, São Paulo e Rio, para os artistas performarem, né? Porque eu queria, sempre sentir essa vontade de, para além da tela, trazer as pessoas mais para perto do festival. E então a gente começou a dar esse espaço e fazer. E agora vai ter o Experimenta. E aí foi fomentando aqui no meu coração, né, um festival de teatro e dança com artistas com deficiência, porque cada vez mais a gente vê essas pessoas brilhando maravilhosamente bem. Assim, eles Onde nem a gente precisavam tem de um a festival programação? próprio. Onde Eles estão, né? Onde a gente acessa as informações? Então, inclusive para ver esses trechos do filme e dos outros filmes. Os filmes do Festival Assim Vivemos, alguns deles estão disponíveis no www.assimvivemos.com.br. Com audiodescrição. Com audiodescrição. Maravilha. Ótimo, Exatamente. que bom. Estaremos lá, com certeza. A gente até marca um dia para ir junto, compra uma pipoca. Não, você vai estar ralando, né? Você vai estar trabalhando. Não, eu vou com a Camila, vocês. Eu vou levar o Pix para dar um rolê. Estou fazendo tudo para a equipe estar trabalhando e eu poder comer pipoca e conversar com vocês, mas não sei se vai dar uma certo. curiosidade. Camila, só não quero deixar de perguntar isso, porque Camila é psicóloga, atende, né? Atendo. Eu tenho hoje uma clínica, um espaço de atendimentos particulares, de atendimentos sociais, de supervisão para terapeutas que estão começando o trabalho clínico e um espaço de formação também. É o Nexo Psicoterapia. Nexo de encontro, de laço, sim. De nexo, de sentido, claro. Tentando encontrar e ajudar as pessoas a encontrarem algum nexo nessa vida. E você atende pessoas com deficiência e sem deficiência? Com e sem deficiência, mas curiosamente, assim, a minha sócia e os terapeutas que atendem na clínica social, a gente tem um número grande de pacientes com deficiência muito maior do que a maior parte dos terapeutas e analistas aí, assim. Então, eu acho que a minha presença, a presença de outros terapeutas com deficiência, porque a gente tem também, acabam criando, né, uma identidade, uma sensação de pertencimento, de confiança. A gente tem também muitos pais de pessoas com deficiência sendo atendidos na clínica. Eu acho que eu vou dar um pulo lá. Porque isso, a gente fala muito de capacitismo, né? A gente pode ficar horas falando disso, é muito chato. Mas nós somos obrigadas a ouvir loucuras a vida inteira. Eu posso começar. Você é uma guerreira. Isso as pessoas falam na melhor das intenções. Eu espero que os meus amigos que nos últimos 15 dias, porque eu fiz aniversário, bateram muito nas minhas costas e falaram, guerreira. Eu fico sempre assim, eu não sou Xena. Eu quero o meu espadão, eu quero o meu escudo, eu quero superpoderes para fazer as pessoas desaparecerem da minha frente, sabe? E vocês? O que mais irrita? Nossa, é muita coisa que irrita. Mas tem... Vamos lá, vamos dar a ordem dos acontecimentos. Tem... Essa coisa das pessoas sempre... Eu tô fazendo alguma coisa, por exemplo, eu faço crossfit. Então, todo dia eu vou lá treinar. E aí,
as pessoas, não só as que treinam comigo, e nem todas que treinam comigo, mas as que sabem que eu treino, as que veem alguns vídeos que vão pro Instagram, eu treinando, dizem assim, como é que você consegue fazer tanta coisa mesmo não vendo? Levantar um peso? É que eu pular, levanto com a mão. pular. Ou então, meu Deus, nem parece que você é cega porque você faz tanta coisa. Eu fico, ih, gente, mas qual é a referência? E aí eu fico me perguntando, o que é parecer cego, então? Você tem que ter um olho com uma aparência deformada, Não ter olho. ou não ter olho. Então, sim, esperam que a gente tenha algum aspecto de deformação. E aí, a partir disso, como já não se espera nada de uma pessoa com deficiência, tudo o que a gente começa a fazer começa a virar uma grande coisa. Não porque a gente está fazendo grandes coisas, é só porque as expectativas que as pessoas têm do que a gente vai fazer na vida são nulas. Então, se você sai para dar uma caminhada de manhã, tipo, uau! Mas você vai andar todos os dias. Guerreira! Você fica, ih, gente, que vergonha. Que vergonha. Não, tem muito clichê, né? Você Muito deve ver clichê, muito clichê. eu vejo né? muito, assim, eu acho que... Quando chega com um grupo enorme de pessoas num lugar, por exemplo, né? Que às vezes tem uma sessão especial. Aí você chega lá com 20 cegos. E aí quando juntam todas as acessibilidades que as pessoas acham bonito fazer aquele dia. E o são dia da planetas acessibilidade. completamente... É muito legal. Porque aí você tem 30 cadeiras, né? 30 pessoas em cadeiras de roda. Sim. Que aí o pessoal da produção já fica doido. E aí 10 cegos, surdos. Sim. Aí não bota os surdos do lado do intérprete de Libras, porque não marcam o lugar. Sim. Sabe que vai ter o dia de acessibilidade, mas não pensa que o intérprete de Libras vai ficar de direita a baixa e que deveriam reservar todo aquele pedaço. Era a minha briga quando eu administrei um teatro. Eu falava, mas já não vai marcar o dia que vai ter Libras? Não, a gente vai ver. Eu falei, não. Você tem que marcar porque já vai abrir venda. Você tem que bloquear Claro. pelo menos 10, 15, 20 cadeiras em frente ao intérprete, porque no lugar de 1000 lugares, né, um teatro com 1000 cadeiras, aí eu vou ficar vendo o intérprete lá, por mais que ele seja super expressivo. Não funciona. Eu vejo muito assim, por exemplo, produtores desavisados que me ligam dizendo assim, Grace, vamos planejar a sessão para as pessoas com deficiência no meu festival. Aí eu falo assim, não, você não vai planejar uma sessão para pessoas com deficiência, você vai acessibilizar o seu produto para que as pessoas com deficiência possam acessar como na mesma sessão que as pessoas sem deficiência. Ou vem ambos Exatamente. Pegar ou largar. E assim, sábado 11 da manhã para vocês. E também afasta pra o público vocês. comum, para as pessoas não serem atrapalhadas pelos recursos de acessibilidade, né? Eu já ouvi isso. Pois é. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi, não, é que atrapalha aquele homem fazendo sinal. Exatamente. Falei, oi? Exatamente. Tipo, desculpa, atrapalha porque eles são carismáticos. Eu conheço vários que eu sou super fã, inclusive um virá aqui em breve. Você fala assim, como assim atrapalha? E aí eu digo, que é então atrapalhar? isso é uma sessão excludente. Você claro. não está incluindo, você está excluindo pessoas. Botando no cantinho. Sejam elas quais forem, você está excluindo um grupo aí. E é muito louco, porque o cara que está na cadeira de roda, já que o ser humano, né, o ser humano é múltiplo, ele pode se incomodar. Porque tem 20 crianças com síndrome de Down tocando o terror. Tudo é possível. Durante o filme. Bom, a sessão azul, né, que é para crianças autistas, essa sim tem que ser. Porque aí tem porque características todo mundo diferentes. é muito específico e o som tem que ser todo mais baixo, tem que ter uma luzinha, bararararã, e qualquer coisa pode dar um ruim e ali tá todo mundo treinado para sair correndo ou para fazer. Mas mesmo uma sessão azul, ela pode Claro que receber pode. público comum. Mas as famílias têm um indivíduo autista e vai a família inteira. Os irmãos, o avô, a avó, tá todo mundo feliz de estar junto, porque todo mundo quer poder ir ao cinema junto. Não é, vai ter sessão azul, tá hora, corre, leva lá aquela criança. Que isso, gente? Não, a gente quer fazer... Eu quero estar com o meu afilhado, com o meu primo, a minha amiga que tem um filho que tem uma síndrome, e eu vou levar o meu, e quero que todo mundo esteja E eu vou junto. levar o meu...
com isso, vocês para ir com o exatamente. primo. E talvez né? o teu vai dar mais trabalho, Exatamente. porque é mais jovem, vai Exatamente, querer correr para lá e para cá, mas é a criança. Claro. É isso, a gente quando lida com criança, a gente não pensa que a gente está fazendo um cuidado maior, né? Você está num lugar, tem um monte de criança, eu vejo criança correndo, eu intercepto no meio da rua. Tá com quem? Quem é seu adulto? Né? Assim, quando a criança é autista, parece que as pessoas... Aí eu entro na coisa do clichê. Por que as pessoas têm essa necessidade desse tapinha no ombro e falar... A pessoa perde a visão, mas ela desenvolve todos os outros sentidos. Você vira quase o Chico Xavier. Você já começa a receber uma hipersensibilidade. E o ouvido, olfato, o teu toque deve ser uma coisa mágica de outro planeta. Né? O paladar da pessoa. Isso é uma fantasia, assim, seu filho é autista, qual é o dom dele, né? O Messi é autista. Não é. Não é. Ele já falou que não é. Ele foi explicar que não é, para pararem de querer também comparar, dourar a pílula, de dizer assim, mas qual o dom especial? Depende, tem milhões de pessoas com dons especiais, pessoas sem dons especiais, é isso, a pessoa vai lhe dar uma corrida. Tem muita gente que não tem nenhuma deficiência, nada, e não consegue ter disciplina para ir dar uma corrida. A questão de você ser cega e ter disciplina não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Você é uma pessoa disciplinada, tanto que você conseguiu estudar, se formar, ser doutora. Isso muito mais do que eu não consegui. Eu não consegui ser doutora, ela é doutora. Mas por quê? Tua disciplina, tua meta, teu objetivo de vida, a tua individualidade, né, independente das suas características. Sim. Exatamente. Tem uma discussão, né? Pessoa com deficiência, antes falava especial todo mundo detesta, né? Porque especial... Portador. Detesta, mas ainda usam, né? É, Acho isso importante pra a quem é gente de fora, dizer que... Quem é péssimo. E quem é de fora, tem um amigo gringo que tentando entender como é que é, aí a mulher dele explica, não, aqui falam criança especial, ele fala mal português, special kids, mas isso parece, o que é isso? É de comer? É um doce? O que é isso? Sim, como se os outros não fossem também, né? Porque tem especificidades, não especialidades. Né? É usar mal a língua. Eu acho importante dizer para as pessoas que legalmente, no Que Brasil, a nomenclatura adotada é pessoa com deficiência. Essa terminologia. E quando que a gente fala usa. em acessibilidade, a gente espera que todas as pessoas, 100% da população, estejam em contato com as ferramentas que todas as pessoas podem usar, especialmente as pessoas com deficiência. As pessoas que precisam... Você deve usar ferramentas para tecnologia, coisas específicas. Sim. Né? Cada pessoa vai ter a sua especificidade. Né? Não é porque o cara está numa cadeira de roda que é a mesma cadeira para todo mundo. Existem milhões de tipos de especificidades de cadeiras diferentes que grupos de pessoas fazem pesquisa e tem uma ONG maravilhosa que é One by One, que eu espero um dia conversar também, que exatamente busca ajudar as pessoas nessas diferenças, porque senão vira uma coisa, ganha aí uma cadeira. Sim, isso foi uma coisa que eu percebi muito rapidamente também, quando eu comecei a trabalhar com audiodescrição, é que assim, o grupo de pessoas cegas e baixa visão é um grupo humano como qualquer outro, totalmente diverso. Então você não tem uma fórmula para agradar a todas as pessoas. Aí me disseram assim, não, Grace, mas assim, pessoas que nunca viram, que entendem o mundo de forma conceitual e não visual, vão ter um tipo de demanda X para audiodescrição. Pessoas que já viram e que, portanto, têm entendem o mundo visualmente, porque já viram, vão ter outro tipo de demanda para audiodescrição. Pensei, meu Deus, vou ter que fazer 2 tipos de audiodescrição, para as pessoas que já viram e para as pessoas que não viram.
E aí, começando a conhecer mais e mais e mais pessoas, percebi que não, mesmo dentro destes grupos de pessoas que nunca viram e das pessoas que viram, também os gostos e as demandas e as vontades são diferentes. Claro, cada um é Né? Cada um tem sua história. Sim. Nunca foi ao teatro na vida e tá indo pela primeira vez. Não é a audiodescrição que vai ser a novidade, é tudo. É tudo, é muita informação. É sair de casa, entrar num centro cultural, é entrar num teatro, é ver os atores em cena. É totalmente Claro. diferente pra Camila, que vai ao teatro e que já foi Que ao teatro trabalha 1000 com vezes. isso, Pra ela, né, tudo vai ser diferente. Eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar esse primeiro encontro. Opa, isso, Pix. Não gostou. Pix não gostou, já deu uma rabada no Não cenário. quer ir embora. Quero aproveitar, já que a gente está passando informação, eu quero avisar que pessoas como eu, que são apaixonadas por cães, não podem encostar, acariciar, nem se comunicar com o cachorro de serviço. Acho importante. E aí eu vou dizer que o fato de que a gente não permita isso não significa Que malvada, que a gente é antipática, metida, nojenta. maltrata o cachorro, porque as pessoas acham, ela maltrata o cachorro, ela é muito metida, não Rédea mexe com curta. o cachorro Grosseira. dela. Rédea curta, É só para manter o treinamento do animal. É um padrão No horário de complexo folga. que pode matar uma É. pessoa. E o animal? Sim, pode Mata a causar dupla. um acidente que a família inteira... Exatamente. Então, a relação é nas horas vagas e com consentimento. E não se preocupem, que em casa eles são mega mimados. Ele não tá Eles sofrendo. são acariciados. Tem as amigas e os amigos que eu sei que vão lá com essa barriga, que eu Tem. sigo o Pix. Sigo o Pix, E eu tô ótimo. ignorando ele deitou aqui embaixo da mesa. Deixa eu ver. Tá muito fofo. Precisamos de closes de Pix, fotos de Pix. Só vai dar Pix. Só vai dar pique. Meus amores, muito obrigada. Vocês são mulheres adoráveis. Adoro estar com vocês. O papo foi ótimo. Poderia ficar aqui o dia inteiro. Mas temos que encerrar nosso primeiro Acesso Livre. Muito obrigada. Acesso Livre nasceu na melhor das companhias. Quero agradecer a todos e convidá-los às próximas edições, onde estaremos sempre falando de educação inclusiva, acessibilidade, temas que influenciam a vida de 100% da humanidade. Até! Apoio CREI, Centro de Referência em Educação Inclusiva, Sesc Senac. Aqui transformamos vidas.